Olá, eu sou o professor Lucas. Estou vindo aqui hoje para compartilhar com vocês 5 dicas de como iniciar um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na sua empresa. A dica de número 1 é construir um comitê de privacidade e proteção de dados. Neste comitê devem estar presentes no mínimo um representante por departamento da sua empresa. Esse representante vai ser o responsável em disseminar o aculturamento em privacidade e proteção de dados para o seu departamento. Além disso, ele vai auxiliar o DPO também em todos os processos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive nas respostas aos titulares de dados e também à ANPD. A dica de número 2 é formalize o DPO da sua empresa. Ou seja, quem vai ser a pessoa responsável por ser o encarregado de dados. O encarregado de dados, ou DPO, ele é obrigatório para todas as organizações que tratam dados pessoais sensíveis. Isso inclusive está descrito na própria Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 do ano de 2018. Então, não existem pré-requisitos para você indicar uma pessoa e nomear um DPO. Além disso, o DPO ele pode ser uma pessoa da sua organização, um colaborador interno, ou também pode ser terceirizado, ou, por exemplo, uma empresa que preste este serviço de DPO para as outras organizações. A dica de número 3, e uma das principais, é realize o inventário de dados pessoais e sensíveis da sua organização. Esse é um dos trabalhos primordiais em um programa de adequação à LGPD. Neste inventário, você vai inventariar todos os processos que tratam dados pessoais e sensíveis, incluindo quem que é o responsável do processo, assim como o período de retenção dos dados, com quem os dados são compartilhados, quais os tipos de dados que são coletados neste processo, além de quais sistemas que tratam esses dados pessoais sensíveis. Lembrando que este inventário ele vai ser a base para você nortear o seu programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A dica de número 4 é realize um plano de gerenciamento de riscos. Com o seu inventário de dados pessoais e sensíveis finalizados, agora você tem insumos então para realizar uma matriz de risco. Nessa matriz de risco, você vai priorizar aqueles processos que tratam dados pessoais e sensíveis que têm o maior risco, em caso da materialização do risco, de ter um impacto significativo para a sua empresa. Então, a matriz de risco ela vai ser primordial para que você estruture todos os riscos relacionados aos processos inventariados que tratam dados pessoais e sensíveis, e aí você vai reunir o seu comitê de privacidade e proteção de dados para elencar quais são os riscos prioritários, no caso, que você vai fazer as primeiras adequações dentro deste programa de privacidade e proteção de dados. Lembrando que dificilmente você vai ter braço para conseguir pegar todos os processos que foram inventariados e de uma vez só começar as suas adequações. Lembrando que as adequações da Lei Geral de Proteção de Dados elas estão totalmente relacionadas a processos, pessoas e também a tecnologias. Então, é essencial que você priorize quais são os primeiros processos que você irá adequar. A dica de número 5 é, com a estrutura de priorização finalizada, agora você precisa então colocar um roadmap de fases, que é o seu programa de privacidade e proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não pode ser considerada como um projeto, porque você vai ter um ciclo PDCA, onde você vai ter uma melhoria contínua e também o próprio regulamento pode sofrer alterações. Por isso que eu indico que você estruture um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e dentro deste programa, sim, você vai poder ter planos de ações, você vai ter melhorias e também projetos. Então, dentro deste roadmap, você vai considerar o que você priorizou, aqueles processos que têm o maior risco para a sua organização e vai colocar nesse roadmap em fases. As fases elas podem ser simultâneas, fase 1, 2 e 3 em apenas em um ano, ou você pode delimitar em mais anos, conforme, logicamente, o investimento e os recursos que você tem para adequação. Gostou dessas dicas? Eu quero então convidar você para conhecer o meu método LGPD na prática.
Um método totalmente prático que já formou mais de 3.500 alunos em todo o país. Neste método, eu ensino ao aluno 5 etapas para a implementação de um programa de privacidade e proteção de dados em qualquer organização, independente do seu porte ou segmento de negócio. Para conhecer desse método, clique no link desta postagem e vá à nossa página do nosso curso. Lá você vai ter todas as informações do conteúdo programático, os bônus do nosso curso e também a carga horária completa. Não deixe de perder essa oportunidade. Faça já a sua inscrição e nos vemos na aula de abertura.